Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? É, na infância, na época da. Aliás, ontem eu estava até comentando com a Gabi, né? Quando eu comecei lá no primeiro ano do primário, lá em 1970, a gente sentava em carteiras de madeira, que eram carteiras para duas pessoas, né? Naquela carteira grande que se abria a tampa assim e tal. Mas eu sempre fui um menino muito esquisito, né? Gostava de umas coisas que ninguém gostava, tinha umas ideias que ninguém entendia, mas o meu refúgio sempre foi colecionar, saía na rua, qualquer papel colorido, qualquer parafuso, qualquer coisa que eu achava no chão, eu catava, punha no bolso. Quer dizer, de preferência sozinho, porque se eu tivesse com a minha mãe ou meu pai, eu tomava um rala e tinha que jogar fora, né? Porque se eu tivesse sozinho, ia para o bolso e depois eu guardava numa caixinha ou colava num caderno, principalmente na época que a gente fazia coleção de cartela de cigarro, era muito legal. Então você colava as cartelas no caderno e guardava e a gaveta ficava fedendo cigarro o tempo todo. Mas quando eu fui para a faculdade, quando eu resolvi, bom, o que que eu vou fazer? Eu tinha que fazer alguma coisa que não tivesse matemática. E aí eu pensava, eu vou fazer o curso de Direito, vou fazer o quê? Aí eu resolvi fazer o curso de História, né? Numa época, lá nos anos 80, que a gente vivia o final da ditadura militar, e eu tive um curso muito crítico, né? O que acabou consolidando algumas concepções críticas que eu carrego até hoje, uma preocupação em entender os contextos, entender o que está por trás das afirmações, uma preocupação em não ficar satisfeito com a primeira explicação que te dão. E eu acho, como o Jota fala, né? Eu fui fazer um curso onde tinha muita gente, na época a gente falava alternativa, né? E a convivência era com a turma da história, era com a turma da artes, era com a turma das letras, que era esse pessoal que escutava música que ninguém escutava, assistia filme que ninguém via, lia livros, lia muitos livros, e também livros que ninguém conhecia, que ninguém lia. E era a época que eu desenvolvi uma prática no cinema que era assistir o filme todo e ficar para ler os créditos no final, né? Então eu precisava saber quem dirigiu, quem escreveu o roteiro, quem fez a iluminação, os atores principais, os secundários. Aí você vai desenvolvendo uma coisa que eu transmiti para os livros também. Você vai desenvolvendo uma intimidade, uma proximidade, uma amizade com as obras, com os autores. Então, os meus livros, por exemplo, eu rabisco todos, eu converso com os autores, eu concordo, eu discordo, eu brigo, eu faço caretinha, eu faço seta, eu faço asterisco, eu faço resenha. E quando isso foi o curso de História, né? Foi a minha primeira graduação. Depois, muitos anos depois, eu reencontrei muitos dos meus ex-colegas de faculdade e eles lecionando em faculdade viraram para mim, por que você não fez mestrado até hoje? Por que você até hoje não fez seu mestrado? Eu falei, olha, eu comecei dois, né? Mas como todo bom autista, às vezes a gente começa e acha tanto obstáculo, tanta encrenca, tanto professor enjoado, tanta miudeza que atrapalha, eu larguei dois mestrados. Aí eu aceitei esse convite, fui, e foi uma experiência muito bacana, porque ex-colegas, a Regma e o Valdeci,
acabaram. A Heckman foi minha orientadora e os dois foram meus professores no mestrado. Foi uma experiência muito bacana, mas mestrado é diferente de graduação, né? Você está lá para aprender a pesquisar e você tem muita autonomia para desenvolver as suas leituras, os seus textos e tal. Mas antes do mestrado, eu fiz direito. Foi uma época que as coisas não andavam bem profissionalmente, e eu pensei, bom, agora eu vou enfrentar um curso conservador, quadrado, que tem muito a ver com o autoritarismo que atravessa o país. Eu sempre brincava que o curso de Direito era um curso de direita, e eu acabei voltando para a escola e fiz o curso de Direito. Lá eu convivi com muitos ex-alunos, inclusive. E lá eu desenvolvi, no direito, Jota, eu desenvolvi estratégias parecidas com as suas. Quantas faltas eu posso? O que eu preciso efetivamente ler? O que eu preciso efetivamente saber para ter o mínimo de nota? Porque eu deixei as salas de aula esse ano, né? Foram quase 38 anos de magistério. E o que eu vinha percebendo nos últimos anos? O faz de conta que é a sala de aula. No ensino médio, no ensino superior, é um baita de um faz de conta, porque o que é que os alunos querem? Eles querem ser treinados na matéria que vai cair na prova. Então, eles querem a revisão, que na verdade não é uma revisão, é falar assim, olha, nós estamos fazendo 10 exercícios, desses 10 vão cair muito parecidos na prova. E agora eu voltei para a escola, né? Eu estou fazendo o curso de psicologia. E aí, como diz a Gabi, todos os gatilhos possíveis vão aparecendo de uma forma assustadora, de uma forma muito negativa. Primeiro, eu daqui a pouco faço 60 anos. Não é a minha primeira graduação. A turma, eu faço matérias em turmas diferentes, mas a média de idade é 18, 19, 20 anos. O pessoal está lá na sua primeira graduação e muito jovem, completamente perdido, como eu estava completamente perdido aos 18, quando eu comecei a fazer o curso de História. E aí esse pacto de mediocridade vai sendo firmado e reforçado. Né? Qual é o pacto de mediocridade? As pessoas não querem ler, as pessoas não querem estudar, as pessoas não querem ir além do manual que o professor indicou. E às vezes acontece até coisa mais grave, né? Se você lê além do material que o professor indicou, é como se você estivesse questionando a forma como o professor trabalha. Eu vivi essa experiência esse semestre, a ponto de eu chegar e falar assim: então quer dizer que se eu argumentar fora da sua matriz teórica, eu estou errado? Eu não posso desenvolver uma outra matriz teórica? E aí é muito complicado, porque eu tenho além da experiência de sala de aula, né, 2 graduações, mestrado, pós-graduações, muita leitura, muita reflexão, e aí junta com as dificuldades que a gente tem pela própria condição autista, né? Conversa paralela, sala muito cheia, uma meninada conversando borracha, eventualmente professor fazendo observações equivocadas, e você tem que segurar para não falar, né? Professor, eu acho que o senhor está equivocado em relação a essa sua afirmação. Segundo o fulano de tal, que eu estudei, ou que eu li, me parece que o senhor cometeu um equívoco aí. Como é que eu faço isso em sala? Eu não posso fazer isso. Eu não sou professor, eu sou aluno. Então, eu quase deixei o curso, eu quase deixei o primeiro período, mas aí eu pensei, eu tenho um propósito com isso, né? Eu não estou saindo de casa nas minhas noites, depois de trabalhar ou estudar 2 períodos, para
para ficar de bobeira. Não, então, o que nós temos, né? Que eu acabei me organizando para isso? A gente tem uma estrutura de apoio para a pessoa com deficiência. Para o semestre que vem, eu elaborei o meu plano de ensino individual. Tem previsão legal para isso, inclusive, né? É o chamado PEI, é o Plano de Ensino Individual. Eu fiz a descrição de como foi o meu semestre, as minhas dificuldades, as minhas facilidades, as minhas expectativas, e coloquei lá, no começo do semestre, é preciso adequar, não só o meu, não só as minhas dificuldades, mas de todos aqueles que têm dificuldades, todas as pessoas com deficiência, elas precisam ser identificadas e é preciso elaborar para elas planos de ensino individual. E uma coisa que, desde o começo do curso, eu fiz questão de fazer, me manifestar. Meu nome é Weber, eu fiz isso, fiz aquilo, sou advogado, sou professor, sou autista, tenho as seguintes dificuldades, não vou fazer trabalho em grupo porque eu não dou conta. Insistiram comigo para eu fazer um trabalho em grupo, eu entrei em shutdown, sumi da escola 2 dias, porque não dava para fazer. E assim, 4 alunos com calça jeans clara, camiseta preta, tênis, cada um apresentando um pedaço do trabalho. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso na minha primeira graduação. E aí vem um monte, né, de preocupações, um monte de dificuldades que a gente precisa lidar, porque senão eu não consigo terminar o curso. E eu preciso, eu quero, eu vou fazer isso até o final. Mas me ajustando, me adequando e o tempo todo solicitando o que é meu por direito, as adequações todas e tudo aquilo que for possível e necessário. Mas eu vivi esse semestre o que eu vivia enquanto professor os últimos anos. Um, não vamos estudar, não vamos ler além do que o professor passou, não. Vamos só ver o que ele quer que caia na prova e vamos estudar só isso. O ensino não pode ser isso, moçada. O ensino não é isso. Essa mediocridade precisa ser superada. Que profissionais serão formados a partir daí? Ou será que a preocupação é nota e falta, nota e presença? A gente precisa ir além disso.